Oi, eu sou a Nathalie, a sua sommelier de romance, e para essa semana eu trouxe um boys love que gosto bastante. Inclusive a primeira temporada dele já tá finalizada e começou a lançar recentemente a segunda. Eu vou dar um spoiler aqui, gente, da primeira temporada inteira. Então se vocês querem ler essa obra sem ter spoiler, pula o vídeo ou então lê e depois volta aqui, tá certo? Então vamos começar. Esse daqui é o nome dessa obra e ela é para maiores. Vamos ter o personagem chamado Ryu Yan, que ele é um jogador de hóquei no gelo profissional, inclusive um atacante muito bom e muito requisitado, e ele estava jogando pelo Canadá. Só que os pais dele são coreanos, ele é uma criança coreana, mas foi criada boa parte da sua vida no Canadá, por isso que ele jogava por lá. Mas recentemente ele decidiu que queria começar a jogar pela Coreia e ele se mudou para poder jogar dentro da liga, e ele vai ficar por cerca de um ano na Coreia. Isso é uma coisa muito importante para a história. Obviamente que as empresas de marketing relacionadas a tênis, roupas de academia e todo esse tipo de coisa querem contratá-lo porque, primeiro, além dele ser um jogador muito bom, muito talentoso e tá levando a liga pro sucesso, a Liga da Coreia, ele é lindão, gente. Ele é um pitel, não queria dizer nada não, mas ele é um pitel. Então, assim, todo mundo quer que ele trabalhe para a empresa, inclusive a empresa em que o outro protagonista da obra trabalha. Baek-eul-san, gente, eu não sei pronunciar coreano, me desculpa. Eu vou chamar Eun-san. O Eun-san, ele trabalha no departamento de marketing de uma empresa de artigos esportivos que tá querendo muito contratar o Ryu Yan. E a equipe decide que o Baek-eul-san é a pessoa perfeita para entrar em contato com ele, porque quando mais jovem, ele também jogava hóquei, inclusive ele chegou a jogar na Liga Nacional, mas já faz 10 anos que ele largou o esporte. E ele fica tipo, gente, tem 10 anos que eu não jogo, eu não sou mais jogador não, a gente não vai criar uma conexão emocional e ele não vai aceitar o contrato só porque sou eu não. Aí o povo, não, você é perfeito, vai você, ó, vai com Deus. E ele teve que se virar sozinho com esse contrato. A questão é que o Eun-san não quer não fazer isso só porque parece ser difícil, e sim porque ele na verdade já conhece o Ryu Yan e eles têm um passado juntos da época que o Ryu Yan ainda morava na Coreia quando era jovem e que o Eun-san treinava no hóquei. Inclusive eles tinham o mesmo treinador. E quem era o treinador dos dois? O pai do Eun-san. Então nós vamos ter aqui uma treta familiar, crushzinhos de adolescência e... Ai! Eu vou contar. Um pouco doloroso porque desde pequenininho o Eun-san meio que foi obrigado a jogar hóquei, por assim dizer. A gente vai ter até a imagem dele bebezinho com o pai colocando o capacetezinho de hóquei do lado do berço, ficando tipo, oh meu Deus, o meu jogador. O menino mal tem a cara de joelho ainda, gente. O menino nem sentava, e o pai já dizia, vai ser um grande jogador. Inclusive, ele gostava de jogar hóquei enquanto crescia, junto com o pai passou a treiná-lo. Então, não era uma coisa que inicialmente ele odiava, sabe? Ele realmente gostava do hóquei e achava que tinha potencial. Porém, gente, ele se esforçava muito. Ele se esforçava muito mesmo. Mas as pessoas não conseguiam valorizar o seu esforço, diziam que ele só tinha chegado aonde ele chegou por causa que o pai dele era o treinador, e o pai dele ainda cobrava o dobro dele. Então, ele não conseguia ser incrível, ele era muito bom, ele era realmente muito bom, até porque ele era muito esforçado, porém, ele não era um gênio. E esse foi o problema, quando chegou um gênio que tomou a atenção de seu pai, porque ele já era meio que um pouco menosprezado por boa parte de seus colegas, por ser o favoritinho do treinador e isso, mas quando chegou um prodígio que tomou a atenção de seu pai, a coisa ficou feia. E quem era o prodígio que tomou a atenção de seu pai? O Ryu Yan. Que merda. O Ryu Yan, ele é um pouco mais novo do que o Eun-san, e quando ele começou a jogar hóquei, gente, ele era péssimo. Tadinho, normal. Só que ele pegou o jeito muito rápido. E ele ficou bom muito rápido, ele se mostrou um verdadeiro prodígio, um gênio. E o pai do Eun-san, que meio que concentrava ali seus esforços em treinar o filho, olhou pra ele e viu ali tudo que ele precisava. E ele foi lá treinar o menino. Não é que ele não treinava mais o filho dele, mas assim, gente, o nível de atenção que ele dava mais pro Ryu Yan era outra coisa. E piora, porque o Ryu Yan aceita ir morar fora do país, lembrando que ele tem parte de cidadania canadense. E ele foi jogar pelo Canadá, foi treinar no Canadá, e o pai do Eun-san decidiu ir atrás do menino pra treiná-lo, continuar treinando. E ele deixou o filho com o caçula e acho que a esposa. Não lembro se ela já tá falecida na obra, porque ela nem chega a aparecer, eu acredito que ela já esteja falecida. Ele largou a família. Simplesmente ele largou a família. É que ódio. Mas como todo pai ruim consegue piorar, ele
Depois de largar a família, ficou lá treinando por um tempão, o Ryu-Yan. Ele descobre que tá doente e volta pra casa nos últimos meses de vida pra família cuidar dele. E aí ele morre. Muito bonito, né? Você largar seus filhos, largar todo mundo, ir lá viver tua vida e voltar quando você tá velho e doente. Gente, não sei se vocês sabem, mas dá pra você tirar o nome do seu parente que te abandonou da sua certidão, tá? Pra que você não tenha responsabilidade legal de cuidar dele. Enfim, gente, desculpa, é o meu bacharelado falando. Eu só fiquei muito revoltada. Eu fico muito revoltada com essas histórias. Enfim, ele volta, morre, e a última vez que o Eun-san e o Ryu-Yan se viram foi no enterro do pai do Eun-san. Pesando o clima. No comecinho, antes do pai do Eun-san praticamente abandonar ele pelo Ryu-Yan, eles se davam bem, sabe? Porque o Eun-san via que aquele menino não era tão bom e ficava, poxa, deixa eu te dar uma mão. Ele era uma pessoa simpática de conversar, era um garoto legal, apesar de um pouco encrenqueiro, porque ele passou por diversos problemas, mas ainda assim o Eun-san meio que tinha um apego emocional àquele garoto. Eles eram amigos. Acho que o correto seria o veterano e o seu calouro. Enfim, não é o passado inteiro, eu contei só um pedaço, mas vamos voltar aqui para o tempo presente. Ele vai lá ter que se encontrar com o Ryu-Yan para poder oferecer o contrato de marketing da empresa, para poder divulgar os produtos da empresa, e o Ryu-Yan aceita se encontrar com ele. O agente dele fala, olha, essas empresas XYZ mandaram contratos para você dar uma olhadinha, ver se você quer assinar com algum. E assim que ele vê que um dos contratos tem o nome do Eun-san, ele fica, pois me encontrarei com essa empresa aqui, tá? Estarei indo. Só que ele é uma peste, gente. Ele é uma desgraça, porque ele já vai na maldade nessa reunião. Ele fica o tempo todo assim, sentado, questionando, sendo provocativo, sendo birrento, essa é a palavra. Ele é birrento, ele é infantil. E o Eun-san tá assim, oh meu Deus do céu, dá-me paciência com esse moleque. E ele dá a entender que não vai aceitar o contrato, e o Eun-san fica, ai, tá bom, me deixa paz, e sai. Só que depois que ele sai, ele diz, gente, eu vou assinar o contrato, né? Aí o povo ficou, como assim você vai assinar o contrato? Você ficou fazendo birra na reunião inteira, encheu o saco. Por que você quer assinar agora? Ele, não, mas eu quero, bota aí. Mas eu tenho uma única exigência para eu assinar com essa empresa, que é, eu quero que o Eun-san seja a pessoa que vai estar à frente de todos os projetos que eu vou participar nessa empresa. Ou seja, vou fazer ensaio de foto, ele tem que estar presente. Vou divulgar um tênis, ele tem que estar presente. Vou para um evento, ele tem que estar presente. Ele tem que estar sempre ali. Porque no baixo ele já tá enchendo o saco, ele quer o máximo de tempo possível com o Eun-san. Quando o Eun-san ficar sabendo dessa arrumação que o Ryu-Yan inventou, de que ele vai ter que ficar em todo canto, ele fica, pois eu não aceito. Eu vou lá falar com ele para ele desfazer essa cláusula que eu não quero esse contrato. Então ele vai no local em que o Ryu-Yan tá treinando e fica, ei meu filho, você tá lelé? Eu não vou assinar essa porcaria não, eu não vou ficar sendo seu agente não, você tá maluco? Eu não quero mais. Aí ele fica, ué, você vai sim. Ele fica, ah é? Pois então eu prefiro me demitir do que trabalhar pra você. E o Ryu fica, peraí, também não é bem assim, né? Calma meu filho, relaxa. Mas então o Ryu-Yan pensa, bom, como ele não vai aceitar os meus termos, que tal eu fazer uma contraproposta? E lembrem-se de que o Eun-san, ele tem um irmãozinho mais novo, né? Que o pai largou todo mundo. E esse irmãozinho mais novo também joga hockey. Então, o Ryu-Yan faz a seguinte proposta. Eu soube que o seu irmãozinho caçula teve uma lesão durante um jogo e por isso ele não tá jogando, ele tá se recuperando. Eu já tive essa lesão e eu sei exatamente como é que funciona a fisioterapia e o retorno a jogar depois de ter ela. Então, se você aceitar os meus termos, eu vou treinar o seu irmão pelo menos uma vez por semana para que ele consiga se recuperar e voltar para a Liga Nacional de Hockey. E ele fica, você tá me ameaçando? Aí ele, não. Você tá distorcendo o que eu tô falando de novo. Gente, Gente, eles não conseguem se comunicar. Tipo assim, eles não conseguem se comunicar, é impressionante. Mas pensando no bem do irmãozinho, ele acaba aceitando sim essa proposta, até porque não dá pra ignorar que o Ryu-Yan é um prodígio, ele é muito bom, e de fato, quando o Ryu-Yan começa a treinar o irmãozinho caçula, ele melhora bastante, gente. Tipo, ele já era um jogador muito, muito bom, só que com o treinamento do Ryu-Yan, ele ficou melhor ainda, ele é muito competente. Só que o Ryu-Yan não enxergou isso como uma chantagem, por assim dizer. Na verdade, ele sabe que o irmãozinho do Eun-san é bom e quer treiná-lo justamente porque ele é bom, porque ele sente falta de profissionais melhores na Liga da Coreia. Esse é um dos motivos pelo qual ele voltou para a Coreia, porque ele quer melhorar o hóquei em gelo naquele lugar. Inclusive, ele participa até de projetos de caridade, no qual ele ensina crianças a jogarem. Eu achei super interessante isso, porque muitas pessoas enxergam ele como um cara muito legal, um cara bem pra frente, um cara que quer motivar o esporte no país, e outras enxergam ele como um grande arrogante e metido.
Mas no final é ele que tá fazendo trabalho voluntário, caridade, né, gente? Isso diz muita coisa. Agora a história vai começar a esquentar um pouquinho. Num dos projetos sociais que o Ryu-Yan tá fazendo, ensinando as criancinhas, ele arrasta o Eun-san com ele. Só que, gente, o Eun-san não patina mais. Ele não joga mais, ele não pratica mais o esporte. Inclusive, ele nem pisa mais numa pista de patinação. E ele até fala pro Ryu-Yan, olha, eu não treino mais não, tá? Eu não faço mais isso não. E ele fica, poxa, que pena que você parou. Enfim, vamos lá para o meu projeto. E ele não consegue patinar, gente. Não no sentido de que ele não sabe patinar, no sentido de que assim que ele bota o pé dentro da pista de patinação, ele tem uma crise de ansiedade horrível. Ele começa a hiperventilar e desmaia. E o Ryu-Yan presencia o Eun-san tendo esse surto, rapidamente pega ele e carrega ele e fica, meu Deus, fui eu que fiz isso. Eu fui a causa. Ele me odeia tanto, tanto assim que ele... Tipo, gente, ele se sente muito culpado pelo que tá acontecendo. E ele fica do lado do Eun-san durante a maior parte do tempo, mas quando o Eun-san acorda, o Ryu-Yan não tá mais ali, porque ele foi se recolher no outro canto, porque ele tá triste, deprimido. Gente, ele literalmente vai ficar num cantinho todo encolhido. Tipo, ai, como eu... Nossa, eu falo um monte de tipo. Enfim, ele literalmente foi num cantinho ficar, ai, meu Deus, olha o que eu fiz, eu prejudiquei o meu veterano, pipipi, popopó. Bom, o Eun-san, ele levanta, né, da enfermaria e vai procurar o Ryu-Yan e fica, olha... Não é bem assim, não é sua culpa. Apesar de eu ter ficado assim chateado naquela época, porque meu pai, né, essas coisas e tal, não é bem por sua causa. Isso aqui eu fui desenvolvendo com o tempo. Ele realmente pegou um trauma, gente. É por isso que ele não treina mais. Nossa, parece aquela cena de Divertidamente quando a Riley tem um surto de ansiedade. Então o Ryu-Yan até fala, olha, a gente não precisa mais que seguir com esse acordo, tá bom? Eu não queria lhe fazer dano, eu não queria lhe fazer mal. Eu vou continuar treinando seu irmão, mas você não é obrigado mais a seguir os meus termos. Ai, eu admiro ele muito fofo, gente. Desculpa, eu tô me derretendo. E o Eun-san fica, não. Eu vou cumprir a minha palavra, não tem problema, isso é uma questão minha, vou resolver minhas coisas. Eu vou continuar o nosso contrato. Inclusive, uma coisa que eu acho muito fofinha e interessante é que com o tempo o Ryu-Yan ele vai aprendendo a lidar com as crises de ansiedade do Eun-san, porque ele tem algumas vezes durante a obra, então ele sabe acalmá-lo, sabe confortá-lo. Eu realmente gostei muito disso, porque a gente vê que o Eun-san realmente tem um trauma e pouco a pouco ele vai se curando desse trauma ao lado do Ryu-Yan, pouco a pouco ele começa a voltar a patinar bem devagarzinho, bem lentinho, mas gente, é lindo esse tipo de recuperação. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é que o Eun-san, quando o Ryu-Yan foi-se embora para outro país, ele era casado, tá? Ele era casado, mas recentemente ele se divorciou. E por que isso é importante? Porque o Ryu-Yan está totalmente caidinho por ele. Ele não tem uma queda, gente, ele tem um penhasco gigantesco pelo Eun-san e é por isso que ele fica enchendo o saco do Eun-san. É por isso que ele queria que no contrato o Eun-san estivesse presente o tempo todo. É por isso que ele fica seguindo o Eun-san, não no sentido de perseguidor, mas no sentido de realmente perturbar. É porque ele tá muito afim. Ele é aquele menininho que puxa as tranças da menina que gosta. Ai, gente... É muito fofo ele, que raiva. Eu me estressava muito com ele, mas depois que eu vi que ele tava implicando simplesmente porque ele tava interessado, eu fiquei, não, gente. É o Bullying to Lovers agora? Como é um Sam meio que tá tentando voltar a jogar um pouquinho, nem que seja só pro hobby, o Ryu-Yan se oferece pra treiná-lo, ele é bem legal, ele é bem gentil, ele é muito paciente e de fato eles conseguem ter uma evolução significativa, evolução tamanha que o Ryu-Yan continua com seus flertes, principalmente quando ele descobre que o Eun-san está divorciado, gente, ele fica assim, ó, fogos, estourando champanhe quando ele descobre isso. E flerte vai, flerte vem, finalmente o flerte funciona alguma coisa, porque eles têm ali uma pegação. Não é que eles começaram a namorar ou ter um relacionamento sério, mas eles começam a ter alguma coisa, por assim dizer, porque essa pegação acontece de novo. Vamos entrar na parte sensível? Vamos. Eu tinha falado um pouco do passado, né, sobre como o pai do Eun-san foi-se embora no Canadá com o Ryu-Yan e pipipi, popopó. Só que ele ficou mais chateado pelo fato o Eun-san ficou mais chateado pelo fato do Ryu-Yan ter ido embora do que do pai ter ido embora. Por quê? Eles eram realmente amigos, gente. Eles eram um pouquinho apegados quando eram jovens. E um dos sonhos do Eun-san era conseguir ver uma aurora boreal.
E o Ryan disse, no Canadá tem auroras boreais, a gente podia assistir juntos, ver juntinhos, né? E eles fizeram essa promessa de que juntos eles veriam essa aurora. Só que o Ryan foi embora sozinho. Eu acho que ele nem avisou pro Eun-san que ele estava indo embora. E o Eun-san ficou muito magoado, porque não só o pai dele foi embora, mas um dos melhores amigos dele foi embora. Um amigo que ele tinha uma promessa, eles tinham uma promessa de ver a aurora boreal juntos e de jogarem juntos no Canadá. E depois que ele foi embora, o hockey já não tinha muito sentido, né? Até porque ele jogava agora mais por pressão do pai do que por hobby. E ele não conseguiu seguir em frente. Ele chegou até a Liga Nacional, mas ainda assim, ele não via sentido, ele não via propósito, e é por isso que ele largou. Eu acho que é muito difícil, gente, quando você cresce com esse tipo de cobrança, sabe? Mesmo que você goste daquela coisa, a cobrança é tão maior que machuca mais do que você se diverte. Enfim, ele fica muito magoado que o Ryan foi embora, então o Ryan, eles têm essa conversa, né? Fala pra ele, por que você não me pediu pra ficar, então? Então o Eun-san disse, teria feito diferença se eu tivesse pedido pra você ficar? E eles têm uma cena maravilhosa de beijo em seguida. Detalhe, eles tinham se pegado antes, mas eles nunca tinham se beijado. Então eu fiquei emocionadíssima. Literalmente é. Se eu tivesse pedido pra você ficar, você ficava? Ele só olha e tá com o beijão. E eu assim, ó. Meu Deus! Cinema! Inclusive, o Ryan perdeu o seu bebê nesse momento, tá? Não ironicamente, ele era bebê porque ele estava se guardando pro Eun-san. Inclusive ele até fala, eu não beijo muito bem, então vou ter que treinar, então vamos treinar bastante. Eles se beijam, gente. Gente, eles se beijam horrores, eles se beijam, que eu fico assim, meu Deus, 2 adolescentes no banquinho da praça da cidade. Eu esqueci de falar uma coisa, que fica mais sensível ainda, que é, o Ryan, ele tem uma tatuagem escondidinha aqui perto da região do abdômen, que ele nunca mostra pra ninguém, e toda vez antes de entrar no jogo, ele faz como se fosse uma prece e põe a mão nessa tatuagem, e tem um momento que finalmente o Eun-san consegue ver, e o que tá tatuado é uma montanha com uma aurora boreal, uma montanha coberta de gelo. E o nome do Eun-san é o significado daquela tatuagem. Ele fez uma tatuagem em homenagem ao nome dele e à promessa deles dois. Gente, que bonitinho, nossa, que ódio, que desgraça, véi. Só que mesmo depois dele ver a tatuagem, deles dormirem juntos, deles praticarem beijos por semanas, do Ryan tá tipo assim, balançando o rabinho pra ele, o Baek ainda não assume, o Baek-san não assume seus sentimentos. Ele fica tipo, nossa, será que a gente devia namorar mesmo? Será que a gente devia ficar junto mesmo? Eu não sei se é isso que eu quero. Será que na verdade eu só quero curtir? E o pau do Ryan tá assim, doido pra botar um anel no dedo dele. Então o Ryan começa a se virar nos 30 pra conseguir conquistar esse homem. E o final de temporada, na verdade, é meio morninho, porque é um momento em que o Eun-san tá um pouquinho confuso ainda, eles ainda estão juntos. Mas o Eun-san tá tipo, é isso mesmo que eu quero? Enquanto o Ryan saiu por 3 semanas pra poder participar de um projeto que ele tá trabalhando. Um ponto importante, gente, vocês se lembram que o Ryan só vai ficar 1 ano na Coreia, né? E faltam poucos meses pra ele ir embora. Então, como o Eun-san ainda não sabe o que raios ele quer, o Ryan com medo de perder ele fica, olha, a gente não precisa ter nada sério. Se você não quiser, a gente precisa ter nada sério. Inclusive, eu vou embora daqui da Coreia daqui a alguns meses, então a gente pode ter uma amizade colorida, a gente pode ser ficantes, o que você quiser ser, eu vou estar aqui pra ser durante esse tempo que eu vou estar aqui. Então, por favor, aceita. E o Eun-san acaba aceitando essa proposta, mas a verdade é que o Ryan quer namorar com ele, ama ele, quer ficar com ele para todo sempre. Que ele é apaixonado por ele desde a época que eles treinavam juntos. É tão bonitinho, gente, é tão bonitinho, que ódio. Nem sei se vocês notaram, eu tô até a caráteres para esse vídeo sobre coisas geladas, apesar de estar no meu calor nordestino de 30 graus, eu estou aqui com essa blusinha aqui, ó, maravilhosa. Eu tô me sentindo uma tchutchuquinha. Essa não é aquela obra que vai ter um grande plot twist, um grande drama, sabe? Um roteiro super difícil. Não, na verdade é uma obra bem tranquila de se ler, praticamente um romance de sessão da tarde, mas que às vezes você só tá precisando ler isso, sabe? Claro que eu gosto de ler umas obras mais difíceis, mas essa daqui é uma obrinha de conforto
pro meu coraçãozinho. Eu gosto dos personagens, eu gosto da dinâmica, eu gosto como o drama, a comédia e o romance estão ali na medida certa. Eu achei super interessante. Enfim, essa é uma obra que valeu a pena o meu tempo e eu acho que vai valer a pena o tempo de vocês também. Espero vê-los nos próximos vídeos. Tchau!